Olá e bem-vindos. Hoje vamos revisitar um texto que, provavelmente muita gente leu na escola, mas cuja estranheza e poder nunca diminuem. Estou falando de A Metamorfose, de Franz Kafka, publicado lá em 1915. A nossa missão aqui não é só recontar a história, mas investigar uma questão que eu acho central. Quem realmente sofre a metamorfose? É só o Gregor Samsa, que acorda com o corpo de um inseto monstruoso? Ou, de repente, é a família dele que parece mudar completamente ao longo da narrativa? Essa é a grande questão, né? Porque a famosa frase de abertura, aquela certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos inquietos e se viu transformado num inseto monstruoso, ela é só o ponto de partida. O que se desenrola a partir daí é menos sobre a transformação física em si e mais sobre a desintegração dos afetos, da identidade, do próprio conceito de humanidade quando a gente se depara com o inconveniente. Exato. E a primeira reação do Gregor é uma das coisas mais, perturbadoras e ao mesmo tempo reveladoras da literatura. Ele não entra em pânico por ser um inseto. A preocupação imediata, o primeiríssimo pensamento dele, é o trabalho. Ele olha para o relógio e pensa, meu Deus, perdi o trem das 5. Pois é, o que nos mostra que, de certa forma, a metamorfose física só tornou visível a realidade interna que ele já vivia. Ele já se sentia como uma engrenagem, sabe? Um autômato. A vida dele era uma rotina esmagadora de um caixeiro viajante, um emprego que ele detestava. Detestava, mas mantinha para pagar uma dívida dos pais e sustentar todo mundo. Exatamente. A identidade dele já estava completamente consumida pela função. Aí fica a pergunta, né? O que é mais assustador? Acordar como um inseto ou perceber que você já vivia como um? É uma ótima maneira de colocar. Ele já estava alienado. E essa alienação fica muito clara quando a família e, logo depois, o gerente da firma chegam na porta do quarto dele. Sim, a pressão é toda para que ele saia, se explique pelo atraso. Ninguém pergunta, você está bem? A preocupação é com a produtividade. É sobre a quebra da rotina. E a cena em que ele tenta abrir a porta é de um patético trágico. Ele usa a boca para girar a chave, se machucando, sai até um fluido marrom. É um esforço hercúleo para cumprir uma expectativa social que já não faz mais nenhum sentido para a nova realidade física dele. Ele ainda está tentando ser o Gregor provedor. Mesmo naquele corpo. Isso. E quando a porta finalmente se abre, é o caos. O gerente foge horrorizado, a mãe desmaia e o pai que até então parecia um homem frágil, aposentado, reage com uma violência chocante. Ele pega uma bengala e um jornal e literalmente empurra o Gregor de volta para o quarto de forma agressiva. É uma rejeição imediata, né? Sem uma palavra de compaixão, sem uma tentativa de entender. Nenhuma. E essa reação do pai é um prenúncio de tudo que está por vir. Não há tentativa de compreensão, só repulsa e força. O pai, que era dependente do Gregor, assume imediatamente esse papel de autoridade e punição. É a primeira grande inversão de papéis que a gente vê na história e o primeiro sinal de que a metamorfose do Gregor vai forçar todo mundo ao redor a se transformar também. Essa rejeição inicial do pai é brutal, mas o que acontece depois com a irmã, a Gretchen, é quase mais sutil e por isso mesmo talvez mais devastador. No início, ela parece ser a única ponte do Gregor com a humanidade, não é? Exatamente. A Gretchen é a única que entra no quarto. Ela assume esse papel de cuidadora. Traz comida para ele, limpa o espaço. No começo, parece mesmo um ato de amor, de dever fraterno. Ela percebe, por exemplo, que ele não quer mais o leite que gostava, mas sem restos de comida já se decompondo. Ela se adapta. Mas existe uma ambiguidade nesse cuidado, não é? Eu fico pensando se era só compaixão ou se pela primeira vez ela encontrou um propósito, um papel de destaque na família. Ela era a única que conseguia lidar com o Gregor, o que dava a ela uma espécie de poder. Essa é uma leitura muito perspicaz. O cuidado dela rapidamente se torna um fardo performático. O texto descreve como ela entra no quarto, abre a janela com urgência, como se o ar estivesse contaminado.
Ela não olha para ele, sabe? A compaixão inicial se corrói e vira ressentimento. A cada dia que passa, o cuidado dela é mais um lembrete pro Gregor de que ele é um fardo repugnante. A transformação da Gretchen de protetora a carrasca é talvez a mais cruel da história. E enquanto isso, o resto da família também muda drasticamente. Com o Gregor incapacitado de trabalhar, o castelo de cartas financeiro desmorona e, de repente, todos que dependiam dele se mostram perfeitamente capazes de se virar sozinhos. É um paradoxo fascinante. A invalidez do Gregor liberta a família da dependência. O pai, que parecia um velho acabado, arruma um emprego de contínuo num banco e passa a andar todo orgulhoso com seu uniforme azul e bem engomado com botões dourados, quase como uma armadura. Uma armadura, boa definição. E a mãe começa a costurar, a Gretchen arruma um emprego de vendedora. E ainda começa a estudar francês e taquigrafia à noite. Ou seja, a trajeto do Gregor é o que possibilita a autonomia e o renascimento dos outros. Eles ficam mais fortes, mais independentes, mais vivos. Enquanto ele fica cada vez mais isolado, mais fraco e mais esquecido dentro do quarto. Exato. Ele passa de pilar da família a um segredo vergonhoso trancado no quarto dos fundos. É um apagamento. E o espaço físico dele reflete isso. O quarto, que era o santuário dele, começa a virar um depósito de lixo e de tralhas da casa. A família o despoja simbolicamente de seu lugar, tanto físico quanto emocional. É um processo lento e metódico. E quando a gente acha que a situação não pode piorar, a família decide alugar um dos quartos para 3 inquilinos. A chegada desses estranhos é um ponto de virada terrível, né? De repente, a vergonha privada da família vira um risco financeiro e social. Exato. Os inquilinos representam o mundo exterior, o julgamento, a ordem, a normalidade. São figuras severas, obcecadas por limpeza e organização. E a família, para agradar esses estranhos e garantir a renda, empurra o Gregor ainda mais para as sombras. O conforto de estranhos se torna mais importante que a existência do próprio filho. Isso leva direto para a cena do violino, que para mim é o clímax emocional da história. A Gretchen está tocando para os inquilinos, que ouvem com uma indiferença polida. Mas o Gregor, do quarto dele, é profundamente tocado pela música. É um dos últimos vestígios da humanidade dele. Essa capacidade de sentir a beleza, né? Sim. E ele se sente atraído por essa beleza. Ele rasteja para fora do quarto, não para assustar, mas num impulso quase ingênuo de se conectar com a irmã. Ele quer mostrar a ela que ele, o monstro, aprecia a arte dela de uma forma que aqueles homens engravatados jamais conseguiriam. É a última tentativa desesperada dele de ser visto. De ser reconhecido como algo além de um inseto. Isso. Mas o resultado é um desastre completo. Os inquilinos o veem e a reação é de nojo. Eles anunciam que vão embora no dia seguinte sem pagar o aluguel. E ainda ameaçam processar a família. É a humilhação financeira e social final. A presença do Gregor agora custa dinheiro e reputação. E é nesse momento que a Gretchen sela o destino dele. É ela, a antiga cuidadora, que se vira para os pais e pronuncia a sentença de morte. Ela não diz Gregor. Ela diz: precisamos nos livrar disto aí. Disto aí. É uma frase que me dá arrepios toda vez que eu leio. Ela o desumaniza completamente com 2 palavras. Totalmente. Ele não é mais o irmão, ele é uma coisa, um problema que precisa ser eliminado. E a lógica que ela usa é ainda mais perversa. Ela diz: se isto fosse o Gregor, ele já teria percebido há muito tempo que não é possível viver com um bicho desses e teria ido embora por conta própria. Nossa, ela essencialmente culpa o Gregor por não ter a decência de desaparecer. Ela projeta na coisa a responsabilidade de se auto-eliminar para o bem-estar da família. É uma execução emocional pública na frente dos pais que apenas concordam. E o Gregor ouve tudo isso. Ele entende a mensagem. Ele volta para o quarto, já fraco, com aquela maçã podre que o pai atirou nele meses antes, ainda encravada nas costas, infeccionando. Mas o texto diz algo surpreendente. Ele pensa na família com comoção e amor. É como se, ao aceitar o destino, ele encontrasse uma espécie de paz. É uma mote profundamente ambígua.
Seria um ato final de sacrifício, ele cumprindo o desejo da família para libertá-los? Ou é a rendição final de um ser completamente esgotado e sem esperança? Kafka não nos dá uma resposta fácil. Não mesmo. O que fica claro é que, ao amanhecer, quando o relógio da torre bate 3 horas da manhã, ele morre. E a reação da família à morte dele é talvez a parte mais fria de toda a história. Não há luto. Quando a faxineira encontra o corpo seco e anuncia, de forma bem crua, ele bateu as botas. A reação é de alívio, um alívio imenso. O pai faz o sinal da cruz e diz: agora podemos agradecer a Deus. Eles se livraram do fardo. A morte do Gregor não é uma tragédia para eles, é uma solução. É o que permite que a vida deles continue. E a cena final é a prova disso. Sim, a cena final, o que me choca não é nem o alívio, mas a rapidez com que eles seguem em frente. No mesmo dia, eles escrevem cartas de dispensa para os seus empregos, expulsam os inquilinos e decidem tirar o dia de folga. Pegam um bonde para passear no campo. É uma cena fria, sem dúvida, mas tem uma outra leitura possível. A de que a família já tinha feito luto pelo Gregor há muito tempo. O filho e irmão deles desapareceu na primeira página do livro. Interessante. O que morreu naquela manhã foi só o problema, o inseto, o fardo físico. Isso torna a cena menos desumana e talvez mais tragicamente compreensível dentro da lógica distorcida que eles criaram. Então, a morte dele não é o fim da história para eles, mas a libertação para que a história deles pudesse recomeçar. Isso é, de alguma forma, ainda mais sombrio. É sombrio e irônico. A história termina com os pais observando a Gretchen no bonde. Eles notam como ela floresceu e se tornar uma moça bonita e viçosa, apesar de tudo. E o pensamento final deles é que, em breve, seria tempo de lhe arranjar um bom marido. A vida não só continua. Ela promete um futuro próspero construído sobre a ausência e o esquecimento do Gregor. O ciclo de utilidade vai recomeçar, agora com a Gretchen no papel central. Voltando à nossa questão inicial, então, a metamorfose do Gregor foi o catalisador, mas a transformação real, a mais profunda e assustadora, foi a da família. Eles se transformaram de dependentes em autônomos, de cuidadores em juízes e, finalmente, em sobreviventes que prosperam com a morte de um dos seus. Exatamente. A metamorfose nos força a encarar essa ideia desconfortável de que o amor e os laços familiares podem ser condicionais. O valor do Gregor para a família estava ligado à sua utilidade como provedor. Quando essa utilidade desapareceu e ele virou um fardo, o amor se desgastou até virar repulsa e, finalmente, um desejo de eliminação. É um retrato brutal da fragilidade das relações humanas. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A história é fantástica, mas a essência dela é terrivelmente real. Em que medida o nosso valor, aos olhos dos outros e talvez até aos nossos próprios, está atrelado à nossa função, à nossa capacidade de sermos úteis? E o que acontece com a gente e com as nossas relações quando essa utilidade desaparece? Essa é a pergunta que Kafka deixa ecoando, mais de um século depois. A verdadeira monstruosidade na história talvez não seja o corpo de inseto do Gregor, mas a facilidade com que a humanidade pode ser descartada quando se torna inconveniente. Essas são algumas das reflexões centrais de uma obra que continua a nos assombrar. Se você ficou intrigado, recomendamos fortemente a leitura ou releitura completa de A Metamorfose, de Franz Kafka. Obrigado por nos acompanhar nesta análise e esperamos vocês no nosso próximo encontro.